E aí, gente, sejam bem-vindos ao último bônus aqui desse módulo de fundamentos, certo? Eu vou mostrar rapidamente aqui um arquivo, né, de iluminação, um arquivo de iluminação profissional que eu uso para poder entregar alguns renders para os meus clientes, tá? Resumindo aqui para vocês, é uma iluminação neutra, certo? Ela é o mais neutro que eu consegui chegar. Recomendo que vocês não mudem praticamente nada dela. Dessa daqui não, tá? A iluminação que a gente fez, a nossa startup file, aí vocês podem mexer, colocar do jeito que vocês quiserem. Essa daqui mantenha do jeito que ela tá, porque tudo aqui foi colocado do jeito certo, tá? A potência da luz, a posição e por aí vai, para fazer com que fique tudo bem neutro. Não é à toa que a gente tem aqui uma coisa que a gente chama de color chart ou Macbeth, que é uma referência de cores, tá? Isso aqui tá funcionando para poder usar de referência de cor. E esteticamente fica bem legal na cena também, ok? Se você clicar aqui em render, já vão ver que vai estar funcionando a cena perfeitamente. É só vocês abrirem o arquivo que eu vou estar disponibilizando para vocês. Recomendo que vocês salvem ele para usar sempre como um modelo base ali. E aí vocês simplesmente podem pegar um objeto que vocês fizeram, né? Pode fazer até aqui o objeto. Vocês podem simplesmente ocultar e modelar. Ou vocês podem modelar em outro arquivo e só copiar a collection, tá? O objeto de sua preferência. Nesse caso, eu colei aqui um dos objetos que a gente vai fazer ao longo do curso, certo? E eu vou mostrar aqui para vocês mais ou menos como funciona. Não tem muito mistério, é realmente algo rápido que eu quero mostrar para vocês. E vocês vão perceber, né, que como eu já tenho um objeto, é algo que eu já estou gravando um pouco depois aqui, porque eu queria mostrar para vocês usando essa iluminação com algo que a gente vai produzir, certo? Se eu clicar aqui no modo de render, vocês conseguem visualizar aqui a nossa iluminação acontecendo. É uma iluminação bem legal, ela não é exagerada nos reflexos, ela usa uma luz bem neutra, como eu havia comentado. A gente consegue ter uma cor bem fiel ao que a gente está buscando, certo? E acho que é basicamente isso que eu queria mostrar para vocês. Se vocês quiserem, por exemplo, essa nossa JBL, ela tem um detalhezinho aqui na parte de cima dos botões. Então, se vocês quiserem, vocês podem vir aqui no Look Dev Setup, abrir aqui a pastinha, clicar na nossa câmera, apertar G, Z, subir um pouco, apertar R, X, para rotacionar um pouco no eixo X. E pode subir até mais um pouquinho aqui, ó. Porque assim a gente consegue mostrar um pouco mais dos detalhes que estão aqui, aparecendo aqui em cima, ou não, tá? Vai depender de como você vai mostrar e como a luz está aparecendo. Se você quiser, você também pode só rotacionar e deixar ela flutuando também, não é um problema. E caso você mexa na posição da câmera, recomendo que você também mexa aqui essa nossa referenciazinha de cor. Se vocês quiserem também, vou ensinar aqui para vocês uma coisa que a gente pode fazer. A gente pode simplesmente selecionar aqui, segurando o Shift, esses três. Ó, eu vou sair aqui do modo de câmera. Segurando o Shift, eu vou clicar na câmera, vou apertar Ctrl P e vou dar um Object Keep Transform. Fazendo isso, quando a gente editar a nossa câmera, eles vão seguir certinho a posição, certo? E aí fica mais fácil da gente conseguir manter eles na posição certinha. Mas isso realmente vai de vocês, se vocês realmente vão querer modificar a câmera. Se vocês não quiserem modificar, podem deixar do jeito que tá, que também vai funcionar. Agora uma coisa a mais. Dentro esse arquivo que eu estou mandando para vocês, a gente tem três tipos de cenas. Esse íconezinho do cone das duas bolinhas é o símbolo de cena no Blender. Então se você clicar aqui, você consegue ver que eu tenho mais de uma cena. As cenas, elas são meio que como se fosse um arquivo novo dentro do Blender, sabe? Um arquivo dentro de um arquivo. Então você consegue começar algo do zero aqui se você quiser. E claro que você consegue copiar algo de uma cena, só dá um Ctrl C, para outra cena. Você pode copiar. Nesse caso, quando você dá um Ctrl V, ele entra numa collection. É só você clicar aqui segurando e jogar aqui para cima. Então você consegue copiar coisas de uma cena para outra. Ok? Então a gente tem 1080 por 1920, 1920 por 1080, 2048 por 2048. Temos três tipos diferentes aqui. Esse daqui interessante para colocar no Instagram, num Reels, tá? Se você quiser talvez fazer ela girando, certo? Se você quiser
Talvez colocar um Reels estático com várias JBL diferentes, cada uma de uma cor, certo? A gente também tem 1920 por 1080, mais interessante para colocar num portfólio, certo? Fica bem legal. E tem 2048 por 2048, que é mais interessante para colocar nas fotos lá do Instagram, ok? Se vocês quiserem, inclusive, vocês podem vir aqui, ó, nosso output e mudar esse tamanho, por exemplo. Um tamanho que dá para usar no Instagram é 1350 por 1080. Não, perdão, é 1080 por 1350. Aí basta a gente ajustar aqui a nossa câmera, puxar ela, ó, apertando G, clicando com o scroll do mouse, puxar ela um pouquinho. E aí a gente pode selecionar esses três aqui, segurando o Shift e jogar um pouquinho para cima. E pronto, agora a gente já tem um outro formato. Também funciona bem legal no Instagram. Ok? E por último, eu vou ensinar vocês a fazer uma rotação. Tá? Não era o plano, mas eu acho que vai ficar legal, principalmente se vocês quiserem mostrar nos Reels do Instagram. Para você fazer uma animação de rotação é muito simples. Eu vou abrir aqui o meu timeline. Para clicar aqui, ó, e vir no timeline, clica nessa bolinha, ok? Vai aqui em timeline, deixa isso daqui desativado, tá? E aí, a gente tem sempre que pegar o objeto principal que mexe todo mundo. Se você tiver parenteado, não se preocupem que vocês vão ver isso mais pra frente, mas caso vocês tiverem parenteado, ele vai mexer todo mundo. Ou você pode só juntar tudo, tá? Que também é uma opção. Aperta N para vir aqui no N-Panel. Você vai vir em Item. Perceba que aqui em Item a gente tem todas as informações do nosso objeto. Por exemplo, que a nossa rotação está em 24. Porque eu rotacionei um pouquinho no eixo Z. Vou clicar aqui, vou apertar em 0, dar um Enter. E eu vou clicar com o botão direito aqui no Z. Vou vir em Insert Single Keyframe. Aí seria um keyframe no eixo Z. Aí eu vou colocar mais ou menos aqui no 120. Vou clicar aqui no Z. Vou escrever 360. Dar um Enter. Apertar com o botão direito. Colocar em Insert Single Keyframe novamente. Perceba que agora ela já vai estar girando. Tá? E para fazer com que seja um loop, você tem que selecionar todo mundo aqui, todos os keyframes, ou apertar A, apertar a letra T e colocar em constante. Não, perdão, linear. Agora, se a gente der play, ó, tá tudo numa mesma velocidade. Se eu mudar aqui, ó, o meu end, ó, o meu start é no keyframe 1, o meu end é no 250. Se eu mudar ele para 120, ó, quando eu der play, o loop vai funcionar certinho. Ó. Nesse caso, o loop só não funcionou certinho porque está começando no 1. Isso é uma coisa que você tem que tomar cuidado, tá? Funcionaria certinho se começasse no 0. Então, para funcionar o loop, é só você mudar o end, sempre diminuindo um keyframe. Ó, 119. Vou dar um play aqui para vocês. Aí. Agora está funcionando certinho o nosso loop. Certo? E, inclusive, se vocês tiverem alguma quantidade de tempo específica que vocês querem colocar o vídeo, você sempre tem que calcular de acordo com os frames da sua cena. Se você vier aqui no output, perceba que a gente tem algo escrito frame rate aqui. Aqui está em 24 frames por segundo, ou seja, cada 1 segundo vão ter 24 keyframes aqui. Como a gente está fazendo uma animação em 120, ignorem que está em 119, tá? Isso aqui é só para ficar em loop. A nossa animação está em 120. Então, 120 dividido por 24 é 5. Então essa animação tem 5 segundos. Certo? Uma coisa que vocês podem fazer para facilitar é colocar o número do seu frame rate, por exemplo, 24. Colocar asterisco, né, para multiplicar e multiplicar pelo número de segundos que você quer. Então, digamos que você quer por 7 segundos. Então, ele coloca exatamente o tempo aqui para você. Você pode ser até mais preciso ainda. Você quer 24 vezes 6,5. Ele vai fazer para você 6 segundos e meio. Ok? E se você vier aqui e mudar para 30 frames por segundo, é só você clicar aqui e mudar para 30. A parada é a mesma coisa. 30 vezes 5 segundos. Então o conceito vai ser sempre o mesmo aqui. Ok? Eu vou dar um Ctrl Z, vou voltar para o 24 e o meu end para 119. E agora a gente já tem aqui uma rotação. Certo? Bom, era isso que eu queria mostrar para vocês.
Lembrando que para você renderizar é só apertar F2 e vai fazer o render. Depois você tem que clicar em Image e salvar, certo? Tem que clicar aqui em Image e Save As. Bom, é isso, espero que vocês tenham gostado. Utilizem bem esse arquivo, tá? É um arquivo que eu fiz com muito carinho, que eu uso muito ele, uso direto. Eu estou aqui disponibilizando ele para vocês. Usem para colocar no portfólio de vocês, para dar mais credibilidade ao produto de vocês, porque muitas vezes acontece que a pessoa sabe modelar, sabe texturizar, mas não sabe fazer uma boa iluminação. Então isso pode afetar muito na qualidade final da apresentação do seu projeto. E isso pode ser o ponto-chave para você conseguir um trabalho, né? Para você conseguir fechar algum tipo de trabalho com outra pessoa que viu o seu trampo por conta daquele render muito bonito. Então ele viu o seu trabalho por conta da iluminação, que ficou muito interessante. O ser humano é muito estético, né? Então, independente se a sua malha está maravilhosa, às vezes o cliente quer o visual, né? Ele está buscando algo que é visual. Para ele, a parte técnica não é tão importante. Para a gente eu entendo que toda a parte técnica faz sentido, tem um motivo, tem um porquê, né, dela ser feita, mas o ser humano é muito estético. Então, ter uma boa iluminação ajuda muito nesses casos. Lembrando também que, se você não quiser deixar simplesmente o produto estático aqui, você pode sempre rotacionar de um ladinho aqui, apertar R 2 vezes, ó, e fazer uma cena dele flutuando, que também fica bem legal, certo? É isso, gente. Muito obrigado e até o próximo módulo.